Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, Putin ganhou como se previa, está legitimado pelo povo russo ou estas são eleições que verdadeiramente não contam nem alteram rigorosamente nada, sobretudo do ponto de vista do Ocidente? Bom dia. Bom dia. Bem, a mim parece-me claro que se Putin estivesse muito confiante quanto à vontade do povo russo e, portanto, se fosse verdade que ele tinha este apoio esmagador, que é o que estes resultados aparentemente transmitiriam, não é? Quase 90% dos votos, não precisava de ter impedido os candidatos da oposição de concorrer, não precisava de ter eliminado o Sr. Navalny, pelo menos tê-lo colocado na primeira na prisão, isso sabemos que certamente, mas provavelmente tê-lo eliminado até fisicamente. Portanto, o ponto aqui é, obviamente não foram eleições justas nem livres, ou seja, não houve observadores internacionais. Por exemplo, a Rússia faz parte da OSCE, que tem uma grande tradição de observação de eleições, não foram autorizados observadores dessa organização, que reúne todos os países da Europa, até o Vaticano. E sobretudo este ponto, que é realmente não havia candidatos da verdadeira oposição, não havia candidatos que se opusessem à guerra, por exemplo, o Boris Nadezhnin e até uma apresentadora de televisão, também a Katerina Duntsova, que os dois tinham falado nesses termos, foram os dois afastados também do boletim de voto. Portanto, parece-me evidente que não são eleições que possam ser utilizadas para demonstrar o que quer que seja em termos do nível de apoio de Putin. É realmente um regime cada vez mais repressivo, há uma censura completa, quer dizer, deixou de haver imprensa minimamente independente no interior da Rússia, todos esses jornalistas independentes tiveram de se refugiar no exílio, portanto, realmente não há as mínimas condições para dizer isso, e portanto também em termos da imagem internacional do país, pelo menos em países que valorizam eleições verdadeiramente livres e justas, também realmente não altera nada. Eu diria que o ponto principal que temos de ver em relação ao impacto real destas eleições é se a seguir às eleições, com alguma rapidez, Putin arrisca avançar com uma nova mobilização parcial que, como vimos da primeira vez que aconteceu, em setembro de 2022, realmente foi bastante impopular, levou digamos, a manifestações de desagrado até de pessoas próximas das elites do poder e, portanto, que desde aí não voltou a acontecer. Portanto, acho que esse é, em termos da realidade prática e da evolução da guerra, essa é realmente a grande questão que agora fica em cima da mesa. José Filipe Pinto, a sua análise também aos resultados mais do que previstos. Putin venceu com quase 90% dos votos. O Ocidente fala numa farsa. E já agora também a sua opinião sobre a provocação da viúva de Navalny, que escreveu o nome do marido no boletim de voto e desafiou Putin. Disse que em breve a oposição russa vencerá, mas depois de mais um ato eleitoral como este fica cada vez mais difícil acreditar. Sim, fica muito difícil, Maria João, por uma razão muito simples. A vitória de Putin nunca esteve em causa. O modelo que ele instaurou ao longo deste quarto século é um modelo vertical, centralizado, não possibilita o surgimento de uma verdadeira alternativa. A oposição, de que neste momento o rosto mais visível é a viúva de Navalny, não goza a nível interno nem das liberdades civis, aliás a maioria, como o Bruno disse, está na diáspora, está no exterior, está exilada, nem da aceitação de que aqui nós beneficia, que nós lhe concedemos no Ocidente. Mas eu penso que não é esta a única razão para a vitória de Putin. Nós temos de ter em conta a cultura russa, pelo menos três das suas características principais: o messianismo, o autoritarismo e o amor ou a devoção àquilo que eles designam como homeland. O messianismo, Putin tem-o sabido alimentar de uma forma muito vantajosa para ele. E não é apenas por pertencer à Igreja Ortodoxa. Repare, ele concedeu ao patriarca aposentos no Kremlin, reconciliou-se com a Igreja Ortodoxa e concede-lhe avultados montantes para as instituições que dependem dessa Igreja. A título de exemplo, eu lhe direi que em 2 anos, entre 2013 e 2015, concedeu-lhe 256 milhões de rublos e, portanto, o que acontece é que esta Igreja Ortodoxa depois acaba por favorecer o messianismo e esse messianismo acaba por conduzir a um autoritarismo, porque as ordens do líder são obedecidas quase como se de mandamentos sagrados
se tratassem, principalmente no meio rural, em que essa influência da Igreja Ortodoxa é maior. E depois o amor ao homeland, o aparelho de propaganda soube criar a imagem de um Putin vigoroso, capaz de vencer qualquer adversário, tanto a nível do combate individual como da luta para a manutenção do solo sagrado russo. E é por isso que eu dou muita atenção às palavras da oposição na diáspora, como por exemplo a viúva de Navalny, mas continuo a considerar que ainda não estão reunidas as condições para que na Rússia haja eleições livres e que a oposição possa chegar ao poder. Chamaria a atenção aqui para o gabinete de guerra, tem muito interesse o discurso de vitória, porque ele parece afastar a ideia de uma terceira guerra mundial, ao dizer que ninguém a deseja. Mas aqui para a ciência política interessa muito duas das suas frases. Aquela em que ele diz que o sistema eleitoral da Rússia é mais transparente do que o dos Estados Unidos e que no Ocidente não há democracias. Talvez agora se comece a perceber aquilo que eu falo do mundo de múltiplas ordens. Um mundo não é um mundo multipolar, não, é um mundo de múltiplas ordens. Em cada uma dessas ordens define os seus princípios, define os seus valores. E, portanto, Putin neste momento põe em causa o modelo ocidental, aquele em que nós vivemos, aquele que nós chamamos a democracia representativa. E Maria João, o problema de qualquer ditadura assente nisto que é uma inculcação ideológica é que a ditadura. Bruno, Olaf Scholz recebeu Macron e Donald Tusk no âmbito do chamado grupo do Triângulo de Weimar. Para o presidente francês, o facto destes três países estarem unidos e determinados sobre a situação na Ucrânia e em nunca deixar a Rússia vencer é uma força para a segurança da Europa. É também a leitura que fazes, Bruno? É realmente um locador importante, e sobretudo neste contexto. E é, digamos, um formato que foi criado no pós-Guerra Fria, mas que ficou em crise com o governo polaco anterior, aquele governo do PiS, portanto um governo, digamos, de uma direita muito radical e que entrava muitas vezes em choque com os seus parceiros europeus, em particular com a Alemanha, mas também mesmo com a França, com a União Europeia, etc. E, portanto, o formato basicamente estava suspenso há alguns anos e portanto, agora foi recuperado com este novo governo polaco liderado por Donald Tusk. E, portanto, esse ponto de vista realmente é significativo. Eu, no entanto, considero que continua a haver aqui problemas sérios, digamos, de convergência de visão sobre todas as implicações deste conflito, ou seja, apesar de tudo a Alemanha fez mudanças importantes e nomeadamente reforçou muito o seu investimento em defesa, tem aquele programa em 3 anos de 100 mil milhões, portanto vai ser a partir do país europeu que mais vai investir em defesa, mas o problema é que não basta, digamos, atirar dinheiro aos problemas e, portanto, na Alemanha continua a haver uma grande reserva em relação a utilizar a força, muitas reservas em relação a fornecer equipamento militar, digamos, mais sofisticado à Ucrânia, portanto é sempre o último país a fornecer esse tipo de equipamento e, portanto, está muito longe da posição, por um lado, da Polónia, que também reforçou muito o seu investimento em defesa, na verdade, em termos de proporção do PIB, portanto, peso na economia, já é o país da Europa que gasta mais em defesa, até gasta mais, aliás, que os Estados Unidos, já ultrapassou os Estados Unidos. Os Estados Unidos gastam à volta de 3,9% do PIB em defesa, a Polónia já vai nos 4%, e portanto aí tem uma autoridade adicional e está aqui muito próxima da zona de crise, mas por outro lado tem, como sabemos, tem tido estes problemas económicos, sobretudo o seu setor agrícola, muito hostil à abertura do mercado europeu à Ucrânia, portanto por uma questão de solidariedade e para tentar manter a economia ucraniana, digamos, com algum nível de sustentabilidade num contexto muito difícil de guerra. Portanto, são países com posições muito distintas e a França, por sua vez, começou por ter uma posição que até defendia algum tipo de diálogo diplomático com Putin, naquela fase inicial, rapidamente percebeu que isso não era possível e atualmente chegou ao ponto de defender a possibilidade, ter de se pôr a questão até de um apoio com tropas à Ucrânia, não é? Portanto, ultrapassar essa linha vermelha. O Macron muito bem sublinhou que os europeus não podem passar o tempo a anunciar linhas vermelhas, a autolimitar-se. Desse ponto de vista parece-me que tem toda a razão, mas ao mesmo tempo os outros parceiros foram apontando, nomeadamente a Alemanha, que em termos de apoio militar, em termos de equipamento militar, de fornecimento de armas à Ucrânia, está muito atrás daquilo que poderia fazer, tendo em conta a sua capacidade militar e a sua indústria de defesa, e está, por exemplo, muito atrás da Alemanha. Portanto, acho que é importante que eles tenham tido esta reunião para ver se conseguem resolver todas estas diferenças e estas divergências. Acho positivo que a reunião tenha acontecido, mas acho que
ainda é cedo para dizer que temos aqui uma grande convergência europeia Claro. em termos de uma visão estratégica que tenha em conta todas as implicações da invasão russa da Ucrânia. Temos de falar também sobre as últimas declarações de Trump. Disse muita coisa, que não se deve enviar dinheiro para a Ucrânia, mas sim emprestar. Mas disse que se perder vai haver um banho de sangue. José Filipe Pinto, se isto não é incitar à violência, o quê? Trump tem absoluta necessidade de manter esta tensão e este medo sobre a opinião pública americana para ganhar as eleições? Tem claramente, Maria João. De facto, Trump é aquilo que eu chamo um plutopopulista, que é uma marca e, como marca, tenta gerir o país como se de uma empresa se tratasse. Portanto, aquilo a que se chama, ele diz que está preocupado com os deixados para trás, com o povo americano, quer fazer a América grande outra vez. Mas, de facto, o que aqui está não é um país, é uma empresa na visão dele. E já percebemos que Trump nunca aceitou a derrota. E parte do seu eleitorado, ou uma grande parte do seu eleitorado, não reconhece legitimidade na vitória de Biden, mesmo que não tenha dados nenhuns que corroborem essas suspeitas. E, portanto, Trump é alguém que passa o tempo a criar a imagem de que atrás dele virá o apocalipse, depois dele será o apocalipse. Por isso mesmo, os termos em que ele se tem dirigido a Joe Biden, que são termos insultuosos, e insultuosos é um eufemismo porque, de facto, os termos são ainda mais provocatórios do que isso. E são próprios de alguém que nunca poderá assumir, ou nunca deveria ter assumido, a liderança de um país como os Estados Unidos da América. Em termos reais, o que aqui está já anunciado é que ele não vai novamente aceitar os resultados, se perder. Dito de uma forma mais simples, Trump só aceita um resultado, a sua vitória. Qualquer outro resultado, e que neste caso passará, como não há empate, passará pela sua derrota, implicará que ele entende que houve fraude e que o sistema, portanto, foi manipulado pela presidência atual, por Joe Biden, no sentido de permanecer no poder. Não há dados nenhuns que apontem nesse sentido, mas Trump é precisamente isto, e é evidente que está aqui a incitar ao ódio, está a criar. O populismo alimenta-se de uma luta entre o povo puro e a elite corrupta. E ele está precisamente como plutopopulista a fazer isto. Ele e os seus apaniguados representam o povo puro. Representam não, são o povo puro, já que o populismo não aceita a representação. E a elite que está em Washington é a elite usurpadora e que não defende os interesses dos norte-americanos. Esta questão é fundamental, porque se Trump voltar a ser presidente dos Estados Unidos, é evidente que a posição relativamente à Ucrânia, mas também em relação ao Médio Oriente, terá grandes alterações. E porquê? Porque Trump vê tudo como a empresa, e como a empresa o que interessa é o lucro. Portanto, não é ajuda, é investimento. E investimento no sentido de emprestamos, daí colhermos benefícios. Como a situação na Ucrânia, a Ucrânia está parcialmente destruída em toda a parte leste, o que é que acontece? Provavelmente é um investimento que não se justifica. Então, segundo Trump, entrega-se isso aos europeus. É uma questão europeia e é evidente que os Estados Unidos não investem para perder dinheiro. É rigorosamente isto. Trump é uma marca e quem perceber, pense ver nele um político, é evidente que está a atribuir uma qualidade que ele de facto não tem. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.